Amanhã eu Tá. vou tentar porque amanhã eu tenho que correr 18 quilômetros e eu não sei se vai dar tempo de chegar na igreja. Ah, tá. Que eu saio É, do plantão 8 horas, aí até eu correr 18 quilômetros costuma dar quase 2 horas de quilometragem. Aí eu não sei se eu vou é. conseguir, mas qualquer coisa de noite eu tô. Ah, que bom. Eu vou de manhã que eu tô com as crianças e de manhã tem uma reunião lá, né, aí vamos ver. É. Não, eu vou. Se eu não for de manhã, eu chego de noite. De noite eu vou, é Ah, então certo. tá, então tá. Então Tá? tá gravando? Já tá gravando. Então eu vou orar, amém? Quero Amém. agradecer hoje foi um dia, assim, aconteceu algumas coisas comigo que, nossa, tá dando tudo errado. Tem dia que é aquele dia que dá tudo errado, ou eu tô com um boleto para pagar consórcio de um consórcio que eu fiz para o Bruno e eu esqueci. Aí eu solicitei o boleto e eles ficaram de mandar e não falaram a data. Tu acredita que eles mandaram para o meu e-mail e eu não vi? E o boleto tá vencido de novo, ao ponto de eu perder o consórcio, não consegui mais resgatar. É, E é, aí eu estava vendo que a gente está precisando comprar umas coisas aqui para piscina, aí eu fui ver para comprar. Nisso que eu fui ver, entrei num site, bloqueou o meu Zap. Eu tive que desbloquear e eu perdi 10 dias de conversa e conversas importantes, que tinha até documento. meu Hoje foi pai. o dia que foi difícil, mas a gente vence ele para a glória de Deus, né? Amém. Daqui a pouquinho ele tá acabando. Amanhã eu Não, não, e Deus dá solução. Nada que a amanhã é um gente novo venha se dia. desesperar, né? O É, Senhor, ele dá solução. a gente entrega na mão de Deus, fala assim, Senhor, eu não estou conseguindo dar conta. Vamos, vou deixar na mão do Senhor, o Senhor sabe o que vai fazer, e ele fica em paz, né? Amém. Deixa que amanhã ele É. te dá uma solução. Amanhã aparecem todas as soluções. Parece sim, é verdade. É verdade, Pri. Quer orar pela gente, Pri, para a gente iniciar a leitura? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Pai, por esse dia grandioso, por esse dia maravilhoso. Muitas das vezes, Pai, nem tudo sai como a gente espera. A gente sabe que o inimigo ele vem atormentando a gente, ele vai tentar desencaminhar, tirar a gente da nossa paz, tirar a gente do nosso caminho, tirar a nossa calma, né? Querendo trazer ira para o nosso coração. Mas, Pai, somos teus filhos, né? Somos seus filhos amados e a gente crê que no Senhor, que a gente vai conseguir, que a gente consegue vencer, que a gente consegue lutar, que a gente consegue prosperar mesmo com todas as dificuldades. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada menina que faz parte desse grupo. A gente sabe, Pai, que muitas passam por dificuldade, passam por desafios, que elas têm coisas para resolver, que elas muitas das vezes desanimam, seu coração entristece. Mas, Senhor, vem tocando no coração de cada uma delas, Pai. Vem trazendo a Amém. tua paz, vem trazendo a tua calmaria, Pai. Vem entregando, Pai, os teus anjos, para que eles possam estar ao redor e ao derredor de todas elas, lutando com todo o inimigo, com todo o principado, com toda a potestade. Pai, que teu Espírito Santo venha trazendo, Pai, no coração de cada uma delas sabedoria, discernimento, que ele venha, Pai, que ele venha mostrando, Pai, que através dele a gente pode ficar em paz. Que muitas das vezes, Pai, a gente vai enfrentar leões, sim, mas a gente sempre vai vencer, porque o Senhor é conosco. Pai, Aleluia. muito obrigado por mais um momento da leitura da tua palavra, que a tua palavra venha falar conosco, venha nos ensinar, venha nos mostrar, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Essa palavra, Pai, esse livro, ele não foi escrito à toa. Quando o Senhor fez esse livro para nós, Pai, o Senhor veio com o objetivo de nos ensinar, de nos mostrar o teu caminho, a tua salvação, Pai. Então, é através dela, Pai, que o Senhor venha tocar no coração de cada uma que vai ouvir a tua palavra hoje, Pai, e que o teu Espírito venha trazendo sabedoria e discernimento para entender aquilo que o Senhor quer nos mostrar, para entender aquilo que o Senhor quer nos falar, Pai, no nosso particular. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vou começar a ler um pouquinho, Pri, depois Tá, você lê.
tá? Tá bom. Vamos lá, Mateus 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e prepararam: onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de padecer o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-se exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E ouvindo a Belém, enviados a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-nos para que eu também vá e o adore. Olha só. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar aonde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, ó, de novo o sonho sendo revelado, ó, para que não voltassem para juntos de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. Se quiser continuar, Pri. Fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito à parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que ligeiramente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, e que diz: em Ramás se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando e seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam matar a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Aquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá,
mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado o Nazareno. Aí acaba o segundo, né? Fabi? Oi, tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Ah, desculpa. Meu Não microfone tem tava. problema não, é porque fica desligado, né? Aí eu nem percebi. E eu mudei também de local, que eu estava na cozinha e estava vendo o eco da televisão da sala. Aí agora eu estou aqui no escritório, aí fica mais quietinho. Vamos lá. Os magos do Oriente. Esses homens eram provavelmente membros de uma classe religiosa culta da região onde chamava Irã, então chamada Pérsia. Especializavam-se na astrologia, na medicina e na ciência naturais. Naquela época, a astrologia era uma ciência pura, que nada tinha a ver com a astrologia de hoje, um ramo do espiritismo. A visita dos magos ocorreu quando Jesus tinha entre 40 dias e 2 anos de idade. A importância desse fato é que Jesus é digno de honras reais. Os gentios, não somente os judeus, estão incluídos no plano divino de redenção. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas, onde fala em 2:4, né? Que Isso. fala, né, dos escribas. Aí ele fala, ó, os príncipes, os principais dos sacerdotes eram os ministros do templo, encarregados do culto. Os escribas foram primeiramente copistas das escrituras no tempo do Antigo Testamento. Depois tornaram-se mestre na lei. Daí a serem chamados doutores da lei. Escribas, juntamente com os príncipes dos sacerdotes, integravam o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus. O Sinédrio era composto de aproximadamente 71 membros, encarregados dos negócios civis e religiosos dos judeus. Sobre o governo romano, o Sinédrio teve ampla liberdade de funcionamento. Agora ele faz do 2:13, foge para o Egito. A tentativa de Herodes de matar Jesus é o método adotado por Deus de proteção ao menino. Revelam várias verdades a respeito de como Deus guia e protege o seu povo. Deus não protegeu José, Maria e o menino sem a cooperação deles. A proteção dependia da obediência à orientação divina, que nesse caso envolvia fugir do país. Deus pode permitir que certas coisas de difícil compreensão ocorram em nossas vidas para o cumprimento de propósito seu. No sentido literal, Cristo começou a sua vida como refugiado e estrangeiro noutro país. Para nossa compreensão limitada, parecia mais fácil Deus afastar Herodes imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito, com todas as provações envolvidas em tais circunstâncias. Tá me ouvindo, gente? Pô, tô te ouvindo. Ah, tá. Mesmo depois da solução de um problema difícil, haverá outros a serem enfrentados. A proteção e os cuidados providenciais divinos sempre serão necessários, porque o inimigo do crente nunca cessa seus ataques contra os fiéis. A gente acabou de falar isso, né? É isso que eu tô Na pensando oração. aqui, né? A gente fala, né? Ó, mandou matar todos os meninos. Belém, com seus arrebates, não era grande,
Provavelmente continha entre 1.000 a 2.000 habitantes. Nesse caso, o número de meninos mortos seria cerca de 20. Puxa vida, que tristeza, né? Avisado por divina revelação. Esses dois avisos da parte de Deus nos ensinam que Deus vela por aquele que ele ama. Ele é quem é o melhor, sabe frustrar os planos do inimigo e livrar seus fiéis das mãos dos que lhe querem o mal. Só esse comentário que ele fez. Mas isso mostra quando também o nascimento, né? Lembra de Moisés? Também de Moisés, ele também foi. Tudo o inimigo tenta frustrar, né? Ele tenta matar, destruir, porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Tu vê, aqui no início mostra Jesus, ele não podia conter o plano eterno, né? Mas ele tenta, com as armas dele, impedir aquilo que está no céu, né? Para o mundo, né? Para o que é espiritual. Então, entende que ele não para, né? Aqui o próprio escritor, o próprio teólogo fala, né? Que ele arma ciladas contra o ungido do Senhor. Mas o nosso Deus, ele é poderoso de nos livrar, de trazer revelação, como trouxe revelação aqui para Maria e José, que era para sair, para os reis magos, né? Que não era para falar com Herodes. Mas, infelizmente, às vezes acontece coisas que a gente não tem controle. Algumas crianças acabaram morrendo com essa situação. Mas eu tenho certeza que Deus, em tudo, ele tem domínio, ele tem poder, ele pode livrar, né? Por isso que a gente tem que ficar atento, né? Atento no mundo espiritual. A gente não pode dar mole, né? Como diz o ditado popular. A gente tem que ficar ligado. E o que traz revelação para nós hoje, meus irmãos, é a oração. A oração é a chave do céu, né? Eu lembro que tinha um hinozinho, quando eu era criança, que falava sobre isso, que a oração era a chave do céu, me fez lembrar disso. E a oração, ela te livra do mal. A palavra, ela te livra do mal. Né? Às vezes a gente está passando uma tribulação, não sabe o que fazer, a gente ora e busca em Deus a revelação. A revelação vem de uma forma, ou o Espírito vai falar na sua mente, ou o Senhor vai levantar uma pessoa, algo sobrenatural acontece. Vocês podem esperar, porque quando a gente ora, a gente move o céu. Independente da circunstância, algo é movido. Por isso que o inimigo ele tenta paralisar a gente. Ele lança, não adianta orar, não adianta fazer aquilo. Adianta sim. Adianta sim, porque o céu se move para você e vem resposta do céu, tá? Se ainda não veio alguma resposta, porque o Senhor ainda está trabalhando, porque tem o sim, o não e o espera do Senhor, né? Mas a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia diz no Salmo 40, que o Senhor ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Então, vem resposta, né? Só que a resposta de Deus, muitas das vezes, é trabalhando na gente. Se ainda não veio a resposta, fica tranquila, o Senhor está trabalhando para essa resposta. Eu lembro ontem mesmo no nosso encontro lá, nós tivemos a oportunidade da Ju, né, dar o testemunho. E há um tempo atrás, deve ter um mês, ela chegou na reunião de oração em pranto, chorando. Ela falou: olha, eu estou dessa maneira porque eu estou na casa de Deus, eu me sinto com liberdade de chorar, porque a luta está muito grande, a espera está muito intensa. E eu lembro que o Espírito Santo me tocou para eu falar com ela. Eu, no particular, eu mandei mensagem para ela. Eu falei: Ju, eu creio que você está nessa situação porque está à porta a sua vitória. É isso que eu quero falar com vocês. Quando a nossa bênção está à porta, o inimigo ele tenta com todas as armas, trazendo tristeza. Ele lança: não vai acontecer. Você não é querida, você não é amada.
Ele começa a lançar no nosso emocional. E uma coisa que a gente precisa e que é chave também, que é uma chave que o Espírito de Deus deixou com a gente, são as armas espirituais. Irmãos, nós temos poder de repreender, tá? Usa o poder que o Senhor te deu. Tá vindo pensamento, sentimento que não é do Senhor? Fala, Deus, em nome de Jesus, eu não aceito isso. Pega a sua mente, fala, Deus, em nome de Jesus, eu coloco minha mente cativa à obediência de Cristo. Amém? Amém. A E, e, obediência de é, Cristo, porque é tremendo. Pode falar, Pri. e é engraçado, né? Me veio uma coisa na cabeça de como as Hum, coisas são, né? É óbvio que todo mundo já deve ter ouvido a história do São Longuinho, né? Para achar alguma coisa. E, uhum, e como que a gente era? Eu fico pensando, como eu já, muitas das vezes, eu já fui fiel a São Longuinho, né? Eu falava assim, uhum. nossa, São Longuinho, né? Se eu achar tal coisa, eu te dou 3 pulinhos. E a gente era fiel àquilo, sabe? A gente não deixava de cumprir, né? Não deixava de cumprir, mesmo, claro que não era São Longuinho, né? Mas a gente não deixava de cumprir. Mesmo quando a gente achava, a gente ia lá, dava 3 pulinhos em agradecimento, né? E muitas das vezes a gente faz isso, às vezes a gente fala com Deus assim: "Poxa Deus, eu queria tanto isso, queria tanto fazer aquilo. Ah, se eu fizer", às vezes a gente faz moeda de troca com Deus. E aí a gente fala assim: "Ah Deus, se isso acontecer eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo". E muitas das vezes Deus ouve a nossa oração e faz, e a gente não agradece a Deus. A gente se esquece de agradecer a Deus, né, pelaquilo que ele tem feito. E a obediência é a mesma coisa, né. Quão é importante a gente ser obediente a Deus, o quão é importante a gente, seguir os caminhos de Deus, porque ele fala e muitas das vezes Cristo fala que o caminho não vai ser fácil, que o caminho vai ser difícil, porque aqueles que seguem o teu caminho vai ser pisoteado, vai ser maltratado, vai ser julgado, né, vai ter dificuldade, vai ter tribulação. Mas ele prometeu: "Mas mesmo assim eu vou estar com vocês". A É, única coisa que ele pede é que a gente seja obediente, né. E muitas das vezes a gente se enfraquece nisso, né, muitas das vezes a gente prefere escutar o que o inimigo está falando do que o que Deus está falando com a gente, né. é, A gente mas esquece daquilo que da promessa de Deus na nossa vida e acaba se deixando levar pelo inimigo. Tudo bem que muita a gente é fraco, né, o ser humano, a carne do ser humano é fraca, ela vai tribular mesmo, ela vai ficar com dúvida, ela vai ficar com incerteza, mas é porque muitas das vezes a gente quer aquilo para ontem, né, a gente quer resolver tudo para ontem, e a gente esquece que é tudo no tempo de Deus, e muitas das vezes o que a gente quer às vezes não é bom pra gente, Deus não quer te dar justamente porque não é bom, né, porque não é uhum. viável aquilo na tua vida. E às vezes a gente se entristece, às vezes a gente fala assim: "Ah, Deus não me ama porque não fez isso ou porque não fez aquilo", e às É, vezes a a gente gente entender que a palavra de Deus diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né. sim, Se tem alguma coisa que ainda não foi ativada, a gente pode orar nesse sentido: "Senhor, se tem alguma bênção, o Senhor tem uma levanta coisa também. liberada, né, que a gente ainda não Sim. teve essa percepção, que o Senhor possa estar trazendo clareza pra gente". Amém? Amém. Que o Senhor traga clareza, que o Espírito de Deus venha se revelar para a gente de uma maneira poderosa, nos alinhando à vontade dele. Amém? Vamos orar Amém. nesse sentido que o Senhor levou a gente nesse livro, nessa direção. Então, vamos orar, né? Porque para a gente não se perder, né? Porque a misericórdia do Senhor é grande. E a palavra também diz assim, né, Pri? Se você pecar
você tem um advogado junto ao Pai, o nome dele é Jesus. Porque na nossa caminhada a gente vai errar sim, a gente vai falhar, mas a gente não pode Sim, esquecer que a gente tem um Jesus, né? É lógico que a gente não vai viver no erro, na prática do pecado, mas a gente erra. E eu quero deixar para vocês que Jesus ele nos perdoa, né? Ele faz nova todas as coisas. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É uma chance da amém. gente fazer diferente, a gente procurar ser melhor do que hoje, do que ontem, né? É muito bom isso. E a gente no Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo. É possível viver uma vida em santidade, sim. Eu lembro que quando eu namorei o meu marido, as pessoas falavam assim: ah, é muito difícil ter uma vida santa. É possível sim. Quando você entrega a tua vida para Jesus, né? O Senhor, ele é aquele que te ajuda. Né? Por você sozinha não é possível, não. Mas se você tiver uma vida, assim como a gente está tendo de leitura da palavra, de buscar o Senhor, ele nos ajuda a vencer, né? Ele nos ajuda, ele nos livra do mal, né? E a palavra de Deus diz para a gente fugir também, queridos, da aparência do mal. Se tem alguma coisa que você detecta como mal, foge dela. Para quê? Para que vai entrar? Para que vai ficar discutindo? Ou para que vai falar? Foge da aparência, né? Em Provérbio diz que se a gente ficar calado, a gente se apresenta como sábio, né? Que o tolo muito falar, ele se perde. E nós, como sábios do Senhor, às vezes ficar quietinha é a melhor escolha, É. sabe? E uma, Às vezes a gente se calar é a melhor escolha. e uma coisa que vem também, né? Como você estava falando, a gente é pecador, a gente erra mesmo. E a gente tem Jesus Cristo, né? E muitas das vezes o que o inimigo usa é isso, né? Ele fala assim: não, você pecou de novo, você errou de novo, tu acha que ele vai ficar te perdoando? Ele bota isso na cabeça da gente. E falar para quem tá, para quem vai ouvir esse áudio hoje, gente, ele vai colocar na sua cabeça que você é fraco, que você se rendeu ao Mentira. pecado novamente, que você não é mais de Cristo, que Cristo não vai te, que Cristo não vai te perdoar. Gente, não ouve isso não. Repreende. Se rende a Cristo, pede perdão, sabe? Pede perdão a Deus, fala: Deus, eu errei de novo, eu pequei de novo. Eu sei que eu não sou digna, mas me perdoa. Sabe? Pede de coração aquebrantado, sabe? Entrega É, todos os teus erros na mão de Cristo e peça que ele te lave novamente. Porque o inimigo, ele vai falar assim, que você é fraca, que você é perdedora, que você errou de novo, que você não conseguiu ficar no caminho. Para com isso, gente. E vocês não são. Vocês não são fracas, vocês não são perdedoras. Vocês são mulheres batalhadoras, são mulheres guerreiras, são mulheres que tropeçaram sim, mas são mulheres que estão que são de Cristo, que já se entregaram a Cristo, que vocês podem sim receber o perdão de Cristo. Volta para Cristo, sabe? Volta para Deus, volta para a tua igreja, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você não queira, que você vai lá, de corpo presente, insista, sabe? Porque uma hora você vai vencer em Cristo. amém. Amém. Glória a Deus. Então, nossa oração vai ser essa, né? Pedir a Deus para o Senhor nos encontrar, né? Vamos orar isso, né? O Senhor trazer clareza do Espírito dele, nos revelar o que está no coração dele, endireitar os nossos caminhos, nos livrar do mal. Amém? Amém. Amém. Vou estar orando então, tá bom, Tá. queridas? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te render graças por mais uma noite. Jesus, hoje iniciamos a palavra um pouco mais tarde, mas obrigado a Deus pelas meninas, Senhor, que estão aqui, Deus, ouvindo a tua palavra. E quem sabe, Deus, essa palavra vai alcançar mais alguns corações, Senhor. E Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus que fala, que traz clareza. O teu Espírito fala no nosso espírito aquilo que está no teu coração.
E Deus, hoje eu sinto o desejo, Deus, de te pedir para que o Senhor venha nos alinhar, Deus, à tua vontade. Às vezes é difícil, Senhor, a gente discernir o momento de agir, o momento de falar, o momento de calar. O Deus, como diz a tua palavra em Eclesiastes, que há tempo para todo propósito. Senhor, só o teu Espírito pode trazer isso em nós. Nos ajuda a ter esse discernimento. Senhor, nos ajuda a amar o próximo como a nós mesmos. O Deus nos ensina, Senhor, a perdoar. Nos ajuda, Senhor, a avançar, a mergulhar mais no Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos leva num nível de intimidade mais profundo com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, quando fizermos alguma coisa que não é de agrado do Senhor, que, ó Deus, o Senhor tenha liberdade de falar com a gente, de nos transformar. Ó Deus, nos ajuda a vencer o dia mal. Às vezes, ó Deus, os dias são difíceis, a gente se perde, às vezes, no decorrer do nosso dia, com tantos afazeres, mas nos chama atenção para esse lugar. Atenção para que possamos, Senhor, nos render ao Teu Espírito. Ó Deus, que possamos ter momentos de oração, de intimidade. Nos leva, Senhor, para o secreto. Nos leva para esse lugar de intimidade, aonde, Senhor, a tua palavra diz que a gente entra no nosso quarto, fecha a nossa porta, ali o Senhor fala conosco. Deus, faz isso no nosso meio, fala com as meninas. Oh, Deus, teve alguns pedidos de oração ali. Senhor, vem com resposta do céu, move o céu, Senhor, em pró as nossas vidas. Vem com resposta, vem com mover, vem com teu toque. Vem com transformação, Senhor, das nossas vidas. Alinha, Deus, o nosso coração com o teu coração. Oh Deus, como diz a tua palavra, o teu coração é reto. Deus, os teus caminhos são perfeitos. Ajuda-nos, Senhor. E Deus, quando estivermos recebendo ataque, às vezes parece que é natural, porque o inimigo ele age sutilmente. Que Deus possamos discernir para que possamos usar armas espirituais em nome de Jesus. Ó Deus, nos dê a tua sabedoria, o teu entendimento. Nós oramos e já te agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer. Deus, eu oro também por sonhos. Como ontem nós lemos a palavra que o Senhor trouxe sonhos para José. Aqui está dizendo que o Senhor trouxe sonhos para o rei magos, para os reis. O Senhor trouxe sonho depois em direção, Deus, para onde Jesus deveria ir. Senhor, nos revela em sonhos a tua vontade. Para que, Senhor, possamos trilhar, Deus, o teu caminho, precisamos de revelação. E nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que está andando para um lugar sem direção, em nome de Jesus, eu declaro direção do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, se revela com poder, para que depois venhamos a ter testemunhos aqui no grupo. O Senhor falou comigo, o Senhor me deu direção. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e confiamos no teu infinito amor e na tua direção. Ser conosco, Deus, essa noite, nos dando, Deus, noite de paz. Como diz ali em tua palavra, Salmo 3, Salmo 4, Davi fala, em paz me deito, porque o Senhor é comigo. Que possamos ter paz para descansar. Em nome de Jesus, que venha o soprar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nos dando paz, em nome de Jesus, e sabedoria para lidarmos, Senhor, com todas as situações, todas as questões da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meninas, que momento bom. Que bom falar com o Senhor, né? Nosso Deus é um Deus maravilhoso, tá? Eu amo a vida de vocês, tá? Eu estou à disposição. Quem sentir desejo de mandar alguma coisa no privado ou aqui no grupo, gente, não fique constrangido. Nós somos famílias do Senhor. Eu já tenho uma caminhadinha com Jesus. Vocês são jovens. Se estiverem passando qualquer situação, a gente pode orar. A gente pode estar aconselhando, tá bom?
Amém. Fica com Jesus, e então até Amém. amanhã. Amanhã a gente lê sozinha, né, o livro, que amanhã é domingo, Mateus 3, amanhã. Tá. Tá? Meninas, Até a paz do amanhã. Senhor. Cria, muito obrigada por participar aqui com a gente de novo, né? Já tinha Obrigada. lido, você tá de parabéns, tá? Tá bom, beijo, tá? Fica com Deus. Beijo, até amanhã. Meninas, fica com Deus, tá?